Olá, pessoal! Tudo bem? Em todas as integrais duplas que fizemos até aqui, os contornos de x e y eram fixos. Agora, vamos ver o que acontece se os contornos de x e y são variáveis. Vamos dizer que temos uma superfície, somente figurativamente. Vai ser o mesmo que fizemos anteriormente, mas o ponto não é mostrar como integrar um ponto, mas sim como visualizar e pensar nesses problemas. E, francamente, em problemas de dupla integral, o mais difícil é pensar sobre o problema em si e descobrir os contornos. Mas uma vez que você consegue fazer isso, a integração é bem direta e bem simples, não muito diferente de uma integração de variável única. Mas, pois bem, nossa superfície aqui vai ser z igual a xy ao quadrado. Depois, vamos ter aqui nossos eixos. Aqui é o meu eixo x, e esse é meu eixo z, e esse é meu eixo y. E você provavelmente já deve ter visto esse gráfico anteriormente em um de nossos vídeos, onde pegamos o gráfico ER e rotacionamos coisas. Porém, quero destacar que isso é somente uma representação abstrata, já que o ponto aqui é entender as fronteiras da integração. E, pois bem, antes de desenhar a superfície, vamos voltar um pouco e lembrar de como foi trabalhado esse problema. Tivemos a noção de que, tudo bem, x vai de 0 para 2, y vai de 0 a 1. Depois descobrimos o volume acima do domínio. Agora, vamos fazer algo diferente. Vamos dizer que x vai de 0 a 1 e que o volume que queremos descobrir sobre a superfície não vem de um y fixo a um y de domínio acima. Ele é curvo. E tudo isso aqui está dentro do nosso plano xy. Nós podemos ver essa curva de dois jeitos diferentes. Um é y como função de xy igual a x ao quadrado, ou x igual a raiz quadrada de y. Não precisamos escrever mais ou menos, já que estamos no primeiro quadrante. E é dessa área em cima que queremos descobrir o volume. Esse é o nosso domínio. E, pois bem, x vai de 0 a 1, e por isso esse ponto vai ser 1. 1 vezes 1 ao quadrado é igual a 1. Então, sabemos que esse ponto em y é igual a 1. Y igual a 1. E como eu disse antes, eu só quero dar para você a noção do volume dessa figura. E, pois bem, o topo é uma superfície arbitrária, e eu vou fazer de uma cor diferente para visualizar melhor. Temos essa linha que vai na vertical, na direção z, e temos essa parte de cima, que é uma curva. E essa curva aqui vai ser como uma parede, por isso eu vou pintar para ficar melhor a visualização. Desenhar isso daqui é bem mais difícil do que parece. Parece mais que uma aula de desenho. Mas, enfim, o exemplo que temos aqui é z igual a xy ao quadrado e queremos saber o quanto de volume tem abaixo disso. Neste caso, podemos usar a lógica que acabamos de ver. Pegamos o dA, que é um pequeno quadrado aqui embaixo, e essa pequena área é o mesmo que dx vezes dy, e temos que multiplicar isso por f de xy, que é essa parte de cima, por cada área, e depois somar ou na direção x ou na direção y. Mas antes de fazer isso, só para ter certeza que você realmente pegou a ideia da coisa, já que os contornos são a parte chata disso tudo, eu vou desenhar aqui o nosso plano xy e vou rotacionar ele. Temos nosso eixo y e nosso eixo x. A curva é y igual a x ao quadrado. Nesse ponto, y é igual a 1, e esse outro é onde x é igual a 1. Nós queremos descobrir como vamos somar esse dx vezes dy, ou dA, ao longo desse domínio. Então, vamos desenhar ele e deixar visível. E não tem problema fazer isso na hora de resolver o problema, já que essa é a parte mais difícil. E essa área aqui é o mesmo que essa área. Então, sua base é dx e sua altura dy. Você pode imaginar como se fosse essa parte da esquerda vista por cima, e essa é a superfície. Agora, vamos dizer que queremos pegar a integral em relação a x. E se queremos o volume acima dessa coluna, primeiro de tudo, vamos fazer essa área vezes dx dy. E o volume da coluna vai ser o valor da função, a altura neste ponto, que é xy ao quadrado vezes dx dy. E essa expressão nos dá o volume acima dessa área ou dessa coluna. E agora, vamos somar na direção x. E minha questão aqui é, qual é o limite inferior de integração? Pois bem, estamos aqui com o nosso y constante, e se formos para a esquerda, diminuímos cada vez mais x, e meio que batemos na curva. E isso significa que o limite de integração é a curva. E o que vai ser essa curva se
escrevermos x como função de y? Essa curva é y igual a x ao quadrado ou x igual a raiz quadrada de y. Então, se integrarmos em relação a x para qualquer um dos y's fixos na direção horizontal, nossa fronteira inferior é x igual a raiz quadrada de y. E eu acho que essa é a primeira vez que você viu uma fronteira variável e integral, mas faz sentido por causa dessa fileira. O contorno de cima é fácil, é x igual a 1. Porém, a fronteira inferior é x igual a raiz quadrada de y, porque conforme você vai para trás, você bate com a curva. E a curva é x igual a raiz quadrada de y, porque não sabemos qual y pegamos. E isso nos dá o volume desse retângulo. E agora queremos adicionar o dy. E se lembre que tem todo um volume em cima disso que eu desenhei, que é somente um plano xy. E essa expressão que temos na direita superior responde qual é o volume em cima desse retângulo. Agora, se queremos todo o volume do sólido, nós integramos ao longo do eixo y ou somamos todos os dy. E qual a fronteira inferior no eixo y? Eu vou somar esses retângulos e, bem, y é igual a zero. Então, vamos de y igual a zero. E para a fronteira superior, y igual a 1. Daí, a dupla integral vai ser x igual a raiz quadrada de y a x igual a 1 xy ao quadrado dx dy. Daí, na fronteira, y vai de 0 a y a 1. E para não alongar muito, vamos encerrar por aqui. E é isso, pessoal. Eu espero que tenham aprendido e até a próxima!